else. All we want is Jesus. Make room for the King. Make room for the King. Let the King of Kings come. And the King of Glory come. The Lord of hosts. The Lord strong and mighty. Tear out them for 20 others. The King. Behold the King. Behold the King. Behold the King. Eterno Deus e soberano Pai, nós louvamos e glorificamos o nome do Senhor nesta noite, meu Deus. Que o Senhor venha perdoar os nossos pecados, Senhor. Que o Senhor venha nos cobrir com a tua destra de poder e graça, meu Pai. Nós estamos aqui, ó Deus, para aprender, ó Deus, sobre a tua palavra. Ó Deus, que o Espírito Santo possa nos iluminar, nos conceder a bênção, meu Pai, abrindo os olhos do nosso entendimento, para que possamos crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e da tua santa palavra. Abençoa a vida do Carlos, abençoa a vida de todos aqueles que estarão, ó Pai, assistindo esta aula pelo Facebook, pelo YouTube. Abençoa a vida e a casa de cada um, ó Deus. Nós sejamos guardados pelas tuas mãos poderosas e pelo Espírito Santo do Senhor, Pai. Ele vem estar nos direcionando para que possamos, meu Pai, ser bênção na terra para aqueles que estão ao nosso redor e levar a tua palavra, a tua verdade aos corações, para o louvor e glória do teu nome. Nós pedimos a tua bênção em o nome do Senhor Jesus. Amém. Então nós vamos falar passadamente aqui sobre hermenêutica, né? Nós já falamos um pouco sobre homilia, né, que vai envolver a arte de pregar, né, onde a gente abordou algumas questões sobre oratória, o comportamento do pregador ou do palestrante, né? Falamos aí que esta disciplina ela envolve também não somente a área teológica, a área da igreja, envolve também o ramo político. Então, todo lugar onde há a necessidade de uma palestra, isso aí é uma área da oratória. Agora nós vamos trabalhar um pouco também da hermenêutica, tá? Dentro da nossa apostila, do nosso material, nós temos a apostila da exegese. Lá está amparado a hermenêutica juntamente. A primeira matéria aqui, ó, o primeiro assunto que está na nossa apostila do curso de exegese, a primeira fala lá, a primeira abordagem sobre hermenêutica, aí vai misturar aí o assunto, porque elas são distintas, mas uma não trabalha sem a outra. Isso é importante frisar isso aqui, né? A gente vai abordar um pouco de hermenêutica dentro dessa parte aqui, e vamos abordar também um pouquinho de conceito sobre exegese, mas na próxima aula, permitido Deus, nós vamos abordar a exegese também, um assunto um pouco mais amplo de exegese, que também vai ter uma abordagem hermenêutica, tá? Mas lembrando que uma não trabalha sem a outra. É necessário ter uma exegese para fazer uma boa hermenêutica, e para você aplicar uma boa exegese, você tem que usar a hermenêutica, tá? A hermenêutica ela tem o seu princípio numa mitologia grega, né? Onde os deuses gregos eles queriam falar com o ser humano, com os mortais, dentro da mitologia grega, só que os humanos não entendiam a fala dos deuses, vamos colocar assim. E existia esse deus chamado Hermes. Este Hermes ele foi um deus incumbido de interpretar a fala dos deuses aos humanos. Então ele pegava aquela mensagem que os deuses gregos queriam falar com os humanos, e ele vinha e interpretava para os humanos entender, porque a linguagem divina ela é totalmente fora da compreensão da linguagem humana, tá? Olhando dentro do conceito mitológico, tá? Mas esse conceito mitológico também não escapa muito do nosso conceito também de buscar a Deus, né? Nós vamos ver ali principalmente quando Moisés, né, no Êxodo, quando Moisés está no monte, né? Moisés ele está ouvindo a voz de Deus, mas o povo embaixo está ouvindo o quê? Trombeta, zunido, trovão. Então em cima Moisés está entendendo o que Deus está falando para ele, e embaixo
o povo está ouvindo trombeta, então foi necessário Moisés, né, o próprio povo vai dizer, olha, não fale Deus conosco, porque vamos perecer, então fala Deus contigo e você nos falará, e o que Deus falar, isso faremos, ouviremos e faremos, tá? Então aí nós vemos aí também uma ação hermenêutica da parte de Moisés para com o povo de Israel, tá? Então não foge muito dessa verdade. Então esse Hermes ele tinha essa função de interpretar. E aí surge a hermenêutica, né? Vai surgir no âmbito filosófico, tá? Os filósofos, principalmente Platão, ele vai trabalhar essa questão da hermenêutica, tá? A hermenêutica, a gente tem que entender que a hermenêutica é a arte ou a ciência de interpretar um texto, tá? Aqui nosso conceito aqui é hermenêutica teológica, tá? Nós estamos no âmbito teológico da hermenêutica, mas a hermenêutica também, ela aborda o lado jurídico, né? A pessoa, para se tornar um advogado, ele tem que entender muito de interpretação de texto, né? A pessoa que trabalha no lado, vamos dizer assim, da comunicação, repórter, ele precisa também entender sobre hermenêutica. O professor de português, ele precisa também entender sobre hermenêutica, a forma de se interpretar o texto. Os contratos que são feitos, muitos contratos que são feitos, principalmente contratos de compra e venda de automóveis, imóveis, se esse contrato ele vai abordar uma imobiliária, existem termos no contrato que você não entende, você precisa de um dicionário para discernir o que aquela frase está querendo te dizer, que você tem direito ou que o vendedor tem direito. Então, muitas coisas ali, se a gente já pega, por isso que é um perigo você assinar um contrato sem ler o contrato todo e sem entender. Então, quando a pessoa não tem uma boa interpretação de texto, é necessário, às vezes, né, a pessoa ter essa cautela de se ele estiver fechando um negócio, pegar um contrato, não, eu vou levar esse contrato para o meu advogado, e aí a gente vê o que a gente faz aí para fechar o negócio. Por quê? Porque vai ter coisa ali, se a gente não tiver um bom português, uma boa interpretação de texto, a gente vai concordar com uma coisa que talvez esteja contra nós. Isso acontece demais no âmbito de contratos até de empresas, tá? Existem empresas que, infelizmente, elas usam de má fé para com seus empregados. A pessoa, às vezes, está sendo ali liberada do serviço. Não, nós vamos fazer como é que eles falam? Um acordo. Mas aquele contrato que aquela empresa está fazendo um acordo com você, se você entender o que está naquele contrato, às vezes você vai entender poucas partes e vai assinar o contrato, e às vezes você está deixando o seu direito para a empresa, e a empresa não vai te falar isso. E você já assinou o contrato, já era. Aí você vai brigar pelos seus direitos, chegar lá na hora lá do julgamento, lá, né, onde vai ser o acordo no Ministério do Trabalho, quando vai pegar, aqui ele concordou, ele assinou aqui, ó, mas eu não sabia, que é falta de interpretação de texto. Por isso que é importante, né, a hermenêutica é importante para isso. Nós temos que ter critérios para uma boa interpretação de texto. Então a hermenêutica ela vai trabalhar a ciência que aborda e trabalha esta área da interpretação de texto. Tá? Então o nosso âmbito aqui é o âmbito religioso, o âmbito teológico, onde nós vamos ter a questão da interpretação de texto. Então existem alguns pontos chaves que a gente precisa entender na questão de interpretação de texto. Né? Então eu tenho um livretozinho aqui, bem simples, hermenêutica, né, de um cursozinho que eu fiz também, José Roberto Oliveira, né, análise crítica, histórica, teológica de interpretação bíblica. Muito bom, é um livrinho assim simples, mas muito bom também para trabalhar hermenêutica, tá? Muito bom para você ter uma noção sobre hermenêutica. Existe um livro também, eu esqueci o nome do autor, que foi indicado também na faculdade para a gente ler esse livro, eu esqueci o nome do autor, mas o nome do livro é Entendes Tu Que Lê? Esse livro é um livro de cunho muito importante também para você procurar entender um pouco sobre hermenêutica, e tem vários materiais muito importantes. Só que a hermenêutica, tem gente que acha que a hermenêutica ela só né, tem cristão que ela acha que a hermenêutica ela só é trabalhada por quem se assenta numa sala de aula para estudar teologia. Não. Mas todas as pessoas que fazem uso da Bíblia Sagrada, todos os cristãos fazem uso da Bíblia Sagrada, ele faz uso dela no âmbito hermenêutico. Só que tem aquele perigo.
da pessoa que sabe como usar a hermenêutica, tá? Que é onde que vai entrar a parte da exegese e da exegese. Então tem muita gente que ele aplica uma hermenêutica exegeticamente. Ou seja, ele vai introduzir ao texto aquilo que o texto não diz. É uma hermenêutica. Agora, a exegese não. A exegese, ela vai extrair do texto aquilo que o texto diz. Então, a hermenêutica, ela vai trabalhar toda a interpretação do texto, dentro do seu contexto, usando exegeticamente, tá? Ou seja, as formas exegéticas aqui a gente vai abordar aqui, questão linguística, cultural, né, religioso, geográfico, costume, tudo isso. Então isso tudo ajuda numa boa interpretação de texto, tá? Isso é importante a gente abordar esses pontos principais e básicos aqui, tá? Para a gente adentrar aqui ao nosso assunto aqui agora em nome do Senhor Jesus, nós possamos ter faze-me saber os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas, né? Então aqui o salmista no Salmo 25, ele está falando isso aqui, mas se a gente exegeticamente, hermeneuticamente pegar todo o contexto, ou pegar esta parte que a gente vai ver que ele vai falar aqui de caminhos e veredas. Peraí, vereda é uma coisa, caminho é outra? Depende em que âmbito que ele está usando essa terminologia, caminho e vereda, né? Ele pode falar de caminho como forma de conhecer as coisas, ele pode falar de vereda como andar, ele vai entrar dentro de uma sociedade, ou ele vai passar numa tribo, nessa tribo, o costume dessa tribo é um caminho a ser seguido, então as veredas. Então você pode trabalhar um texto, só que aí o que a gente precisa? E usar a exegese, para não trazer uma confusão nesse pequeno texto aqui, tá? Nesse versículo. Então, é uma forma aí que o salmista diz para se conhecer os caminhos do Senhor, né? A Bíblia diz que os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Quando está falando disso, está falando de estrada, ele está falando de uma avenida, não, ele está falando de a forma de enxergar as coisas, a forma de enxergar o mundo. Então é por isso que os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos, né? Os pensamentos de Deus mais altos que os nossos, por isso. Então nós temos que ter esses devidos cuidados aí. Vamos lá. Então nós temos a teologia prática, né? Aquela que a pessoa vai, que eu já abordei a questão da Bíblia, né? Eu vou usar a Bíblia. Nós temos a teologia bíblica, que é aquele que não vai abordar nada fora do contexto bíblico, né? Por mais que às vezes ele precise de algum apoio para conhecer algo mais profundo, mas ele mexe com um lado apenas bíblico. Mas nós temos a teologia exegética, que é a extração, é procurar escavar, buscar tirá-la de dentro do texto, né? Teologia sistemática, ou seja, todas aquelas doutrinas da Bíblia, elas estão envolvidas sistematicamente, né? A doutrina de Deus, do Espírito Santo e toda aquela abordagem que a gente já fez, a teologia histórica. Então, todos esses pontos aqui fazem parte de esses 5 pontos, são pontos que eles precisam estar inseridos dentro de uma hermenêutica, né? Dentro da prática da Bíblia, da história do sistema, né? A questão sistemática da expressão e a exegética, que é a extração ali do que a gente precisa abordar. Hermenêutica, assuntos abordados. Introdução à hermenêutica, os sentidos das Escrituras, o contexto das Escrituras, traduções bíblicas, hermenêutica material. Introdução à hermenêutica. Definição, já abordei, já falei o que é definição, já surgiu o termo. Os propósitos, o propósito é a interpretação. Funções da hermenêutica, levar clareza, né? Divisões da hermenêutica, a gente vai abordar, exegese, essas coisas eu já expliquei. Hermenêutica e exegese, lembrando que parecem, né, são coisas distintas, mas uma não trabalha sem a outra. Implicações do uso de exegese, a questão que eu disse, principalmente quando a gente faz anacronismo, né? Introduzir o que o texto não diz. A hermenêutica e a Bíblia. Definição do verbo hermenei, interpretar, e do substantivo hermeneia, interpretação. A hermenêutica é a ciência da teologia exegética que se ocupa da compreensão de textos e que formula, estuda e critica os métodos de interpretação. Essa parte de criticar os métodos de interpretação é importante. Não é criticar no âmbito de falar assim, esse texto não é de Deus, esse texto não sei o que, não. É criticar a forma como que essa hermenêutica é aplicada.
é o que acontece muito, aquilo que eu falei. Usar exegeticamente, falar aquilo que o texto não fala. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque no âmbito religioso isso acontece demais. Inserir ou interpretar o texto da forma que a gente mesmo imagina que seja, né? Falar, ó, Deus está falando aqui isso, às vezes não está falando nada, Deus não está falando nada ali, a pessoa está dizendo que Deus está falando e não tem nada de Deus falando nada ali, né? A pessoa está tentando colocar uma situação, trazer talvez uma direção para alguém, mas uma coisa que ela está falando, Deus está falando e Deus não está falando nada. Se ela simplesmente dizer, ó, estou entendendo que se a gente olhar pelo que está acontecendo aqui, se a gente for mais cauteloso para não cair nesse... Aí a pessoa está sendo criteriosa, né? Critica os métodos de interpretação e o modo de aplicá-los corretamente, tá? Teologia exegética. A teologia exegética é a disciplina da teologia que procura compreender o texto das Escrituras dentro de seu âmbito original. Então tem que procurar toda aquela questão que eu já disse aqui, né? Histórica, cultural, gramatical, tudo isso envolve, né? Entre as diversas ciências relacionadas com a teologia exegética, podemos descrever estudo das línguas sacras, hebraico e grego. Então uma exegese, uma hermenêutica trabalhada bem com exegese, ela é necessária o hebraico e o grego, né? Então hoje em dia isso aqui tá sendo assim empurrado, né? A gente está, infelizmente, vou usar essa expressão, tá tendo que se empurrar goela abaixo essa questão aqui, porque poucas pessoas estão preocupadas com essa questão de trazer essa abordagem das línguas originais. Porque não foi o escritor ali, quando o escritor estava escrevendo ou estava sendo inspirado por Deus para trazer o texto, ele não estava fazendo isso dentro do português, ele não estava trazendo isso aí para a gente na questão de... Não é o nosso âmbito, não é o nosso modus vivendi, né? Está dentro de um outro contexto. Então, se eu não me preocupar com essa questão aqui, eu vou me perder, eu vou criar talvez uma doutrina que não é uma doutrina bíblica. Tem que tomar muito cuidado, né? Estudo dos manuscritos. Aí é outra coisa também que pessoas não fazem conhecimento dessa questão, né? Que é conhecer os códices, conhecer os pergaminhos. Tem gente que nunca ouviu isso aqui, nunca ouviu, quando ouve, né, alguém falar sobre códice e pergaminho, a pessoa fica assim, mas o que isso tem a ver com a Bíblia? O que vai me ajudar eu saber disso aí? Então é uma baita de uma bela de uma ignorância, né? Ou de uma falta de querer conhecer mesmo o que Deus quer para a gente dentro das Escrituras. Então a gente vai se perder, infelizmente não pode, a gente pode ficar ignorantemente a vida toda ali preso, né? Mas ir procurar o que é conhecer os códigos, porque é daqui, são desses materiais que vai ser formulado, ou seja, o compêndio das Escrituras, da inspiração sagrada, né? Nós estudamos isso aqui, e ele vai ser trabalhado com esses materiais aqui. Porque nós não temos os autógrafos, né? Já ressaltei isso nas nossas aulas que nós tivemos, não temos os autógrafos, não temos os originais, mas temos cópias. E essas cópias, elas vão derivar do modo como os copistas estavam enxergando. Aí nós vimos lá, né? A questão dos recéptos, dos rescriptos, né? Então, quando a pessoa ouve sobre códice e pergaminho, ela se perde. Então isso aqui é importantíssimo a gente saber disso aqui e às vezes procurar, né? Então dentro da questão de códice aqui, ó, eu até escrevi, fiz um pequeno trabalhozinho sobre o número 666 dentro do códice. E aí a coisa pegou, né? Assim, foi uma coisa muito rasa, mas se olhar, procurar o 666 lá, vai dar pano para manga, né? A crítica textual, trabalho para reconstruir o texto original nos manuscritos, porque é aquilo que eu abordei, eles não vêm já tudo junto, né? Você vai achar nas minas de Qumran, né? Que os materiais foram achados. Então tem materiais espalhados por vários pontos, né, do mundo.
E aí esses materiais, eles entrelaçam entre si e eles trazem todo o texto original, falando na questão de cópias, né? Porque os autógrafos não temos mais. Mas a crítica textual, ela quer resolver essa problemática concernente a essa distância de um texto para o outro, da forma que o copista fez. Mas esses copistas também, eles tiveram a sua dificuldade, tá? E é por isso que a gente tem aquela questão de, quando você pega as Bíblias no original, aí vem aquelas partes que a gente chama de variantes, né? Que vem ao lado esquerdo ali, aquelas palavrinhas ao lado esquerdo, chamadas de variante, que é o que está no texto. Então, o que não foi entendido pelo copista, ele colocou ao lado. Aquilo chama-se variante para você estudar aquele texto. Então, a pessoa não vai entender isso aqui se ele não entrar dentro desse âmbito. Hermenêutica, formula regras e ensina os métodos de interpretação de textos. Em grosso modo, tudo isso aqui para explicar o que é hermenêutica, né? Compreensão de textos. A hermenêutica é a ciência da compreensão de textos. É possível ler um texto das Escrituras e não compreender o sentido ou a mensagem do mesmo. Foi o caso do eunuco, Atos 8, 30, 35. E nós que compreendes o que vens lendo, anagnostes. Como entendereis se alguém não me guiar ou liderar? Aqui está no grego aqui, ó. Aqui a palavra aqui no grego é aqui é um eta, rodeges. A palavra aqui é essa. Rodegue-se. Então, rodegue-se quer dizer guiar, liderar. Então, o eunuco, ele estava assim, como eu vou entender se alguém não me guiar dentro do texto? É isso que ele estava dizendo. Então, a hermenêutica, ela é usada para nos guiar dentro do texto. Não é para que nós venhamos procurar com o nosso entendimento. Claro que a gente tem que trabalhar, né? A gente tem que ter uma mente fértil e tomar o devido cuidado para a gente poder pegar todo o contexto, trabalhar todos os critérios que a gente abordou aqui, para ser guiado. Mas quem é que vai me guiar se eu não tenho o Felipe ali? Quem vai me guiar? O Espírito Santo e todo esse trabalho hermenêutico é que vai me guiar, me liderar, me conduzir na interpretação do texto, tá? Então aqui no caso do eunuco, aqui ele falou literalmente, tá? Aqui é literalmente como é que eu vou entender se não tem quem me guie dentro deste texto. E aí ele vai fazer a pergunta. Ele está falando de quem? De si mesmo ou de outro? A pergunta dele foi essa. O que esse texto aqui está querendo dizer para mim? O que é? Quem? Ele está falando de quem? Aí Felipe vai usar a hermenêutica e interpretar para ele o texto. E aí ele vai entender. E aí ele vai, né? Nós já conhecemos o final do desfecho da história. Quantas pessoas estão fazendo essa pergunta que o eunuco fez, né? Ou não fazendo. É isso aqui mesmo que está escrito e pronto, acabou. O pior é esse aí, né? Quando se faz a pergunta, quando a pessoa faz a pergunta, aí vai fazer o que a gente fez, o que você está fazendo. Vai procurar alguém que possa nos guiar. Agora, quando a pessoa, eu já sei o que ele quis dizer aqui, então ele vai interpretar da forma que ele cabe, que cabe a ele, né? Que condiz com aquilo que ele mesmo está querendo dizer. Mas, se for pegar mesmo dentro da regra hermenêutica, vai ficar bem longe da realidade que a pessoa talvez possa achar do texto, né? A hermenêutica, ou a ciência da interpretação, propõe-se conduzir, liderar ou guiar o estudante das Escrituras na compreensão ou entendimento do texto bíblico. Muito importante isso aí. Normatiza, pesquisa e critica os métodos de interpretação. A hermenêutica propõe-se formular métodos de interpretação
estudar e criticar os diversos métodos existentes. Temos então um caráter tríplice da ciência hermenêutica: normatização, pesquisa e crítica. Normatização estabelece as regras para interpretar o texto. É aquilo que a gente já abordou. Você vai escolher o texto, tá? Você vai escolher aquele texto, procurar usar a exegese naquele texto, abarcar. Você vai abarcar todo o sistema exegético, cultural, tudo aquilo que eu abordei aqui, a gente precisa ir nessa normatização. Pesquisa, os diversos métodos empregados na análise de interpretação de texto, mantendo-se sempre em construção. Esses métodos de pesquisa é procurar saber o âmbito que o escritor está vivendo. Isso é um método de pesquisa. Quem era ele? É um método de pesquisa, procurar saber quem era ele, qual era a proximidade que ele tinha com o personagem do fato que ele está narrando. Então, todas essas perguntas são pesquisas que devem ser feitas para a interpretação do texto. Lembrando que as pessoas acham que a hermenêutica ela deve ser trabalhada apenas por pastores, palestrantes, ministrantes de escola dominical. Não, ela tem que ser trabalhada por todo aquele que impunha a Bíblia Sagrada, tá? Se eu faço uso da Bíblia Sagrada, eu tenho que tomar cuidado com todas essas regras, tá? Pesquisar. Hoje nós temos vastos materiais para pesquisa, nós temos livros judaicos, nós temos livros de costumes judaicos, nós temos livros de línguas originais, nós temos dicionários, nós temos enciclopédia, né? Então a gente tem bastante material à nossa disposição para fazer uma boa hermenêutica, né? Principalmente na área da pesquisa. Haja vista que a internet também tem sido uma ferramenta muito boa, ou também, dependendo da mente da pessoa, um perigo também para ser usado, né? Fecha aqui. A crítica, os métodos que apresentam incorreções metodológicas. São métodos utilizados que não me levam a uma boa análise. Então tem que tomar cuidado com esses métodos que eu estou usando. Qual o tipo de método que eu uso para interpretar um texto? É apenas aquilo que eu acho? É um achismo? É um método de achismo? É o que eu acho? É o que eu penso do texto? Ou é dentro do critério da pesquisa, da normatização? Eu tenho uma norma para poder para criticar esse texto, para buscar dentro desse texto aí? Então, assim mesmo, buscando aperfeiçoamento conforme avanços específicos da disciplina. Então, essa crítica aqui é para te levar mais a fundo, né? Como a gente abordou aqui agora há pouco, a questão de José. A gente vê o José como santo, né? Mas quando você vai olhar para dentro do âmbito cultural, do âmbito da visão judaica, José, ele difamava os irmãos. Quando fala não trazer uma má fama, não é porque ele viu os irmãos fazendo as coisas erradas, ele tal. Na verdade, ele vinha defamar os irmãos, por ser o queridinho do papai. Então ele tinha esse, como você usou bem, como é que foi mesmo o termo? Egocêntrico. Então foi para trabalhar. Então Deus, ele trabalhou o caráter de José com toda aquela prova. Então quando a gente vê a história na Bíblia, a gente chama José de coitado, a gente usa a vida de José como o homem perfeito, o homem sem pecado. Mas aí quando a gente vai para dentro da cultura, quando a gente vai para dentro da visão judaica da vida de José, a gente vê Deus também trabalhando no caráter do mesmo, né? A glória de Deus, ele se deixou trabalhar pelo Espírito de Deus. Modo de aplicá-los corretamente. Cabe à hermenêutica explicar o texto dentro de sua dimensão gramatical. Essa questão gramatical aqui, ela envolve também uma grande problemática. Por que uma grande problemática? Porque às vezes para nós, glória a Jesus, porque às vezes para nós chegarmos a uma compreensão do texto, quando a gente vai pegar uma língua original, essa língua, ela precisa ter um certo cuidado com o manuseio dela, porque às vezes a gente pode pegar o sentido de uma palavra e não saber o que o escritor está querendo dizer, mesmo a gente fazendo uso
da língua original. Então a gente tem que ter um devido cuidado, né? Por isso é necessário, às vezes a gente que não tem esse domínio, né? Nós não somos linguistas, né? Falar assim, não, eu tenho um domínio pleno do hebraico, eu tenho um domínio pleno. Não, nós somos alfabetizados no hebraico e no grego. Sabemos ler, sabemos falar quando lemos, né? Sabemos expressar o grego, expressar o hebraico, mas somos necessitados de apoio de dicionário, porque nós não conhecemos na íntegra a regra gramatical. E os textos, ele tem a sua forma gramatical em que o autor, ele escreveu aquele livro, né? A gente vê isso na diferença dos evangelhos, né? Então a gente abordou qual que é a visão que cada evangelista vai apresentar a pessoa de Cristo, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Como é que eles apresentam? Então isso é uma regra gramatical, é uma forma gramatical de falar da pessoa de Cristo. Então um vai apresentar ele como rei, o outro como servo, o outro como filho do homem, o outro como Deus, né? Os quatro estão falando da mesma pessoa e cada um dentro de uma visão diferente, a forma como ele enxergou. Isto é também uma hermenêutica dentro da regra de uma dimensão gramatical, histórica e teológica, né? Histórica envolvendo já todo o fato do personagem, geografia, tudo o que a gente abordou, costume, e teológica, que é a questão da gente usar a Bíblia, porque tudo é para que nós, né? A hermenêutica, na verdade, quando a gente olha para esse âmbito, dimensão gramatical, histórica e teológica, tudo isso que a gente vê isso numa visão humana, tá? Mas na verdade a hermenêutica, ela está com a função, né? Ela tem a função de nos aproximar de Deus e aproximar Deus da gente. Então a função dela, na interpretação dos textos, é fazer com que nós estejamos mais próximos de Deus e Deus ele esteja mais próximo de nós. Aí nós vemos aquela frase que Deus vai usar pela boca do profeta: chegai-vos a mim e eu me chegarei a vós. Então a gente vê aqui como uma força de expressão, mas é uma verdade. E através da hermenêutica a gente consegue entender isso não na pessoa de Deus, mas naquilo que ele está se deixando revelar dentro do texto. O que ele está se revelando dentro do texto, a gente então está se aproximando mais daquela verdade, mais de Deus ali, né? Isso é importante também. Para tanto, é preciso que os métodos sejam empregados com habilidade, para que se obtenha uma interpretação que possa ser justificada cientificamente, isto é, de modo objetivo, racional, analítico e explicativo. Qual palavrinha que a gente não vê aqui? Qual que é a palavra que você não vê aí? Eu vou pôr uma vírgula aqui. Não vou pôr uma vírgula, vou pôr um parênteses. Qual palavra você não viu aí? Pensa. Olha o método. Olha o modo. Objetivo, racional, analítico e explicativo. Assim, se nós formos olhar, está faltando alguma palavra aí? Vou pôr. Se a gente olhar para esse método, esse modo de aplicar corretamente o texto, está faltando alguma coisa. Não está faltando. A forma de habilidade aqui, para entender, é isso aqui mesmo, tá? Mas o que está faltando? O que a gente colocaria aqui? Ah, não, está faltando um método aí. Qual que está faltando um modo aí? A gente ia pôr isso aqui, ó. Espiritual. Só que tem uma questão. Aqui é uma interpretação de texto. A escritura, ela já é inspirada, tá? Ela já é inspirada. Por que não tem o espiritual aqui? Porque você está trabalhando o texto. Você não está buscando a presença de Deus, por mais que ela vá revelar a presença de Deus, mas você está mexendo com textos, você está trabalhando o texto, então tem que ser, essa forma sua tem que ser, ela tem que ter um objetivo. Eu tenho que ter um objetivo. Qual que é o meu objetivo? Para ter uma compreensão do autor, para ter uma compreensão do personagem, para ter uma compreensão daqueles que estão em volta do personagem. Ela tem que ser racional. Então não posso espiritualizar.
Eu não posso espiritualizar. A minha hermenêutica, minha forma de interpretar o texto, eu não posso espiritualizar o texto. Porque se eu espiritualizar o texto, eu vou sair das regras, vou tirar o pé fora da regra. Tem que ser analítico. Então, quando eu raciocino, eu vou analisar com mais critério esse texto. Usando meu raciocínio, ser racional. Aí nós não vemos lá, Paulo ele vai dizer aos Romanos que o culto seja racional. Nós não vemos Paulo ali falando que o culto tem que ser espiritual. Ele diz que o culto tem que ser prestado racionalmente. Você tem que raciocinar a forma com que você está. Claro que ele está usando um âmbito, né, de aproximação, de vida com Deus, né, de estar na presença de Deus. Mas ele mesmo diz que o vosso culto seja um culto racional. Em forma alguma ele falou que o nosso culto tem que ser espiritual. Não falou não, ele falou que tem que ser racional. Só que quando você está na presença de Deus, quando a gente, né, força de expressão, né, está na presença de Deus também é força de expressão, porque Deus, ele, né, a gente não sai da presença, eu saí da presença de, não, você pode ter saído dos caminhos dele, porque Deus, ele enche o céu da terra, está em todo lugar, então sair da presença de Deus é meio difícil, né, isso é força de expressão que a gente usa, né, agora, se Deus vai está se agradando ou não, aí é que está a coisa, né? Se Deus está agradando ou não, aí é que está a coisa. Então, quando a gente faz a questão racional, nós vamos analisar o texto. Eu tenho que fazer essa análise concisa do texto, para ser preciso no meu objetivo. Para quê? Para que quando eu for atingir o objetivo, eu venha explicar o texto corretamente. É o que Filipe fez com Eunuco. Tá? Filipe não espiritualizou o texto que o eunuco estava lendo. O objetivo era quem? Ele está falando de quem? Aí entrou a razão, quero saber de quem que ele está falando. Então Filipe não chegou lá, ó, ele é aquele que trovejou no Monte Sinai, não. Ele foi conciso naquilo que o eunuco precisava entender do texto. Então ele foi racional, ele analisou criteriosamente o texto para explicar para o eunuco de que ele estava falando do Filho de Deus, que era o Cristo Salvador. E aí no final ele faz a pergunta, eis aí a água. O que impede que eu seja batizado? Se você crê de todo o coração, eu creio que Jesus é o Filho de Deus. Acabou. Ele explicou, não ficou espiritualizando, Deus se fez carne. Não, ele foi explicando o texto, foi explicando, até que o eunuco chegou no objetivo que ele queria, saber de quem que ele estava falando. Quando ele entendeu quem era, eu falei, agora sim, agora eu entendi o texto. Entendeu? Então, falta muito dentro do nosso meio evangélico, falta muito... Está longe, tem muita gente longe dessa forma de interpretar o texto. E isso aqui, ó, vou te falar, viu? Isso aqui tem que, claro que a gente não vai ter aquele domínio, nós não somos exegetas por excelência, né? Mas a gente tem que se preocupar, por quê? Porque, principalmente, né, questão de escola dominical, revista de escola dominical, não pode faltar hermenêutica, não. Não pode faltar hermenêutica, não pode faltar exegese, não pode faltar. Se faltar, a gente vai espiritualizar tudo, vai ter glória a Deus e aleluia, mas não vai ter entendimento. Nós vamos olhar só no âmbito espiritual e às vezes não vamos aprender qual que é o sentido que o elaborador da lição quis trazer a nós com aquele texto que ele trabalhou. Ele trabalhou aquele texto ali da escola. Toda revista de escola dominical é uma revista hermenêutica e exegética. Ele pegou o texto, trabalhou o texto, quebrou o texto, pode olhar para você ver. Ele não sai do assunto do texto, ele tem um objetivo, né? Tanto é que cada lição tem uma temática, né? Cada lição tem uma temática. Então ele trabalhou aquela temática ali, tinha um objetivo. Não tem lá levar o aluno a compreender que, não é? Não tem essa partezinha lá? Então, tudo isso aí é hermenêutica, sendo usada com a finalidade de trazer entendimento para os alunos da escola. Então, é importantíssimo a gente saber disso aqui, tá? Propósitos.
além de seus objetivos claros, pode-se acrescentar: A. Auxilia o estudante das Escrituras a usar os métodos de interpretação eficazes. B. Estabelece princípios básicos da interpretação bíblica como fundamento para o estudo linguístico, cultural e histórico do texto, para que sirva de ponto de partida para a pregação e ensino no exercício ministerial. Tá? Então é importante até no âmbito da pregação. Então, quando eu entendo esse lado hermenêutico e exegético, eu vou conseguir usar isso, né? A gente trabalhou a questão da aula passada sobre oratória, né? Sobre oratória, a arte de pregar ou a arte de falar em público. Então aborda esse ponto hermenêutico também. Então essa hermenêutica trabalhada numa pregação, ela também traz um grande ensino. É aquilo que eu disse. Para mim, toda pregação é um ensino. Então, se eu não aprendi nada com a pregação, é porque eu não estava ali para aprender nada com Deus. Eu estava ali para pular, para receber poder, para cair arrebatado, falar língua estranha, ver cura divina, ouvir profecia, mas eu não estava ali para aprender nada. Então, tem pessoas que eles vão aos cultos, eles não vão para aprender nada, ele não sai dali, por isso que muitas pessoas não mudam. Ele está culto após culto e a vida dele não muda. Por quê? Porque não está indo lá para aprender, está indo lá só para, vou pôr entre aspas, prestar um culto a Deus. Segundo ele, prestar um culto a Deus. Mas na verdade ele é apenas um que está querendo ser participante de um movimento. Não aprende nada. Tá? Não aprende nada. Então toda pregação é um ensino. Então isso aqui na verdade, pregar e ensinar, na verdade para mim toda pregação é uma forma de ensino. Se eu prestar atenção, pode ser mais simplória que seja a pregação. Se eu prestar atenção, eu tenho uma lição a tirar ali. Tá? Então, as pessoas não estão entendendo isso aí. E para também aplicar no exercício ministerial, para que o nosso ministério ele se desenvolva de uma forma mais ampla. Né? Auxilia o intérprete na análise crítica do texto, do método empregado, da interpretação de um estudo ou exegese de qualquer texto da Bíblia. Então essa forma hermenêutica de analisar o texto criteriosamente nada mais é do que eu trazer uma interpretação concisa do texto, trazer uma clareza, uma visão mais ampla do que vamos colocar assim, né? Do que as pessoas estão vendo o texto. Porque, como eu disse, né? Nos evangelhos, cada um tem uma visão, mas eles não olharam para a mesma pessoa, mas cada um teve uma visão e teve uma visão exegeticamente da pessoa de Jesus. Por isso que a gente vê ali, né? E na parte da crítica a gente vai até abordar, que a gente vê questões em que um fala de um cego, outro fala de 4, outro fala de 10, aí fica aquela coisa, né? Aí você vai procurar assim, e fica, o texto está se... Não, o texto não está se contradizendo. Cada um está tendo uma visão. Ele está falando da forma com que ele enxergou a ação. Funções da hermenêutica. Cabe a hermenêutica como ciência da compreensão do texto bíblico. Compreender o sentido do texto dentro do seu ambiente histórico-cultural. Gramática das línguas bíblicas e línguas originais do texto. Então aqui nós sabemos que na época de Jesus tinha latim, tinha hebraico, aramaico, tinha grego. Então nós tínhamos 4 dialetos no período de Jesus, né? Então eu preciso entender, às vezes, quando é que Jesus, né, procurar entender, às vezes, quando é que Jesus está usando essas línguas, né? Por mais que a gente sabe que no contexto histórico, cultural, Jesus é judeu. Jesus é judeu. Jesus é judeu, conhecido como o quê? Rabi, ou seja, ele era mestre do judaísmo, tá? Ensinado no judaísmo. E o contexto histórico que Jesus está? É o greco-romano, a língua greco-romana.
ela está incutida com costumes. Nós temos costumes judaicos, nós temos costumes gregos e nós temos costumes ocidentais. Tá? Então, para eu saber discernir isso, eu preciso tomar um cuidado de ver com quem que ele está falando, né? Que às vezes quando a gente vê a expressão de Jesus falando por exemplo, o centurião romano, quando ele diz que o servo dele está enfermo em casa, aí Jesus diz assim, eu irei curá-lo. Aí ele vai usar o que o centurião vai usar? Ele vai usar a cultura greco-romana. Ele vai dizer, não, eu não sou digno de 500 debaixo do meu telhado. Primeiro ponto. Por quê? Porque Jesus era rabi e ele sabia da cultura, do costume que judeu não podia entrar em casa de romano. Então Jesus ia quebrar esse paradigma. Ele disse, não, eu não sou digno de 500 debaixo do meu telhado. Reconheceu a superioridade de Jesus. E aí ele vai usar o costume dele. Não, eu também sou homem debaixo de autoridade. Eu digo ao meu servo, faça isso, ele faz. Eu digo esse vai, ele vai. Eu digo esse vem, ele vem. Se disseres uma só palavra, o meu criado será curado. Então ele usou o costume dele, de como ele age com os servos, de que Jesus poderia fazer o mesmo com a sua palavra de ordem. Então aí Jesus vai dizer, viram isto? O que é que Jesus vai indagar? Nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Porque Jesus viu que dentro da cultura, ele inserido dentro de uma cultura que não era a cultura judaica, mas ele soube claramente interpretar quem era Jesus. E a cura aconteceu para a glória de Deus, né? Explicar o verdadeiro sentido do texto utilizando-se de todos os recursos linguísticos, é o que eu acabei de falar. Tudo isso aqui que eu acabei de explicar. Culturais, históricos e geográficos. Tudo isso envolve essa explicação que eu dei sobre o centurião, envolve toda essa explicação aí, tá? Então, transpor o abismo entre o autor, a ausência e a cultura das escrituras com o leitor e a cultura moderna. Então, transpor, passar esse abismo, às vezes não é fácil. É através quando nós não conseguimos transpor este abismo entre o autor e a ausência da cultura da escritura com o leitor, quando nós não conseguimos transpor este abismo, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai acabar criando nada mais, nada menos que um anacronismo. A gente vai pegar tudo que é do nosso contexto e colocar tudo dentro da Bíblia. A gente vai querer explicar. A gente não quer tirar da Bíblia e tentar entender lá, porque a gente não vai ter essa dificuldade, então a gente não quer entender lá. O que a gente faz? Não. É mais fácil eu pegar aqui coisa que eu conheço e colocar lá. É bem mais fácil. Então muitas pessoas se usam dessa ação anacrônica, né? Essa questão anacrônica, para poder explicar um texto. E às vezes, e a maioria das vezes, avassaladoramente errado, tá? Erradíssimo. Eu não posso tirar da minha cultura e jogar lá, tá? Tá terminando aqui. Eu tenho que trazer de lá para cá, não levar daqui para lá. O que está lá é que vai me ajudar a andar aqui. Não é o que está aqui que vai me ajudar a andar lá, não. Auxiliar o cristão em sua missão de proclamar Jesus, Senhor e Salvador do mundo. Eu estava terminado. Senhor e Salvador do mundo. Divisões da hermenêutica. A ciência da compreensão de textos bíblicos divide-se em duas áreas principais: hermenêutica geral e especial. Hermenêutica geral. A hermenêutica geral estuda as normas que regem todo e qualquer texto literário. É aquilo que eu disse. O judeu, quando ele olha para a escritura, ele não olha para a escritura como nós olhamos, não. Ele olha para a escritura tudo no literal, no grosso modo mesmo, tá? Para ele não fica, igual a gente fica, que passagem, não, que ação, olha, você viu? Não.
Não, é aquilo que eu expliquei, a forma que a gente olha para José, ai, que homem temente. Eles, não, isso aí não passa de um menino, né? Vê a ação de Deus em tudo, mas não fica igual a gente, vislumbrando, não. Eles vão lá nas casas mesmo, ver o que o Eterno quis dizer com eles, qual a lição, tanto é que eles estudam passagem por passagem, né? Não fica igual a gente, estuda uma coisa, estuda outra, não, eles são criteriosos, tá? Porque eles levam tudo literal mesmo. Entre as divisões técnicas comuns aos textos filosóficos, né? Isso aqui, Agostinho, ele trabalhou essa questão filosófica da hermenêutica, né? Ele foi até criticado por ele trabalhar esse lado literário, tá? O Agostinho, ele trabalhou esse lado literário por causa da mente filosófica que ele tinha. E ele foi, assim, às vezes até debatido em muitas questões. Teológicos, históricos e didáticos encontramos análise histórico-cultural, léxico-sintática, questão de entender a língua, né, a semântica da língua, análise literária ou contextual. Hermenêutica especial, as figuras de linguagem, estuda os símbolos que são carregados de expressões. Os tipos são recursos estilísticos e simbólicos que reúnem em si o enigma, a realidade, a espiritualidade e a profecia. Na questão, aí a gente entende isso aqui dentro da passagem de Daniel, as visões de Daniel. Os hebraísmos, isso aqui é muito usado na Bíblia, expressões próprias da língua hebraica, então muito usado dentro da Bíblia, tá? Muito usado. Os símbolos bíblicos, que expressam um sentido simbólico para uma verdade moral, religiosa e espiritual. A gente vê isso também na questão de Isaías, andar nu, que nego fica aí andando descalço, fica nada a ver uma coisa com a outra, né? A numerologia bíblica, forma simbólica que transmite certas verdades, qualidades ou realidades, experiências e espirituais, né? Já até abordamos questão de alguns números. Hermenêutica e exegese. Exegese, do grego exegeses, tirar para fora, extrair, arrancar de dentro do texto. Enquanto a hermenêutica ensina as regras de interpretação, a exegese utiliza-se dessas regras para comentar, expor e narrar o sentido do texto pretendido pelo autor. Então, isso aí é a base primária da exegese, é isso aí. Exegese e exegese. A exegese extrai o sentido e significado do texto, a exegese introduz, injeta um significado ao texto, que às vezes, muitas formas, não tem nada a ver com o texto em si. A gente está terminando aqui, tá? Tá tempo aí, faltou alguns minutinhos. 10 minutinhos. Ó, explicação do uso da exegese. Jamais saberemos o verdadeiro sentido do texto, porque não precisa de uma hermenêutica para fazer isso aqui, não. Se eu quiser, eu coloco ali o que não está dito, né? Eu coloco, é o que Eva fez com a fala de Deus. Eva fez uma exegese com a fala que Deus falou com Adão. Mas não é isso que Deus disse? Não. Deus falou que não devemos comer e nem tocar nele. Onde que Deus falou que não era para tocar? Ela que falou. Não foi Deus que falou. Deus falou que não era para comer. Eva falou que não era para comer e nem para tocar. Deus nunca falou que não era para tocar. Ela fez uma exegese. Ela introduziu na fala de Deus o que Deus nunca falou. E tem muito pregador falando isso aí, tá? Falando que Deus não falou. Jamais saberemos, né? Toda interpretação das Escrituras será relativa, ou a verdade estará em todas as interpretações. O sentido das palavras será desconstruído. Então eu vou acabar com o texto. Quando eu introduzo ali, eu extermino a verdade do texto, tá? Não há necessidade de normas e técnicas de interpretação. Então eu falo o que eu quiser. Na exegese, assim, eu vou falar tudo o que eu quiser. Eu vou ler o texto aqui, mas eu vou te levar você lá para o país das maravilhas de Alice, né? É mais ou menos assim. O uso da exegese é um retrocesso e não um avanço. Então quem não tem cuidado com a exegese, usa a exegese, ele destrói o caminho, a construção, a verdade, acaba com o texto, acaba com a verdade da palavra de Deus. A hermenêutica e a Bíblia, a autoridade da Bíblia. No plano espiritual, Deus, as Escrituras. No âmbito pessoal, a consciência, né? Então nós temos que estar cônscio das Escrituras. No contexto social, eclesiástica e funcional. Serve tanto para o ensino da membresia quanto para o nosso cotidiano, nossa vida cotidiana e nossa vida espiritual.
no terreno da tradição, os costumes. Isso aqui também, ó, coisa que a gente deixa passar muito batida e às vezes não entende nada, né? Inspiração da Bíblia, aplique regras e métodos da hermenêutica e da exegese, aceitando a inspiração divina das Escrituras. Revelação progressiva das verdades bíblicas. Hebreus 1 afirma que Deus revelou-se muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas. O que quer dizer que a revelação divina é progressiva. Então muitas pessoas interpretam e dizem, está vendo? Deus parou aqui nos profetas, não tem mais nada. Não, ela é progressiva. Deus vai continuar falando conosco nas Escrituras, mesmo que a Escritura esteja canonicamente fechada, encerrada. Mas ele continua vivo. Dificuldades bíblicas. As dificuldades bíblicas derivam de fontes distintas, entre as quais podem citar textuais, traduções conflitantes nas diversas versões da Bíblia, porque a gente tem demais, né? Principalmente em português. Culturais. A cultura e os costumes apresentam aparentes controvérsias. A questão do anacronismo acontece muito. Literárias. O mesmo texto narrado por outros autores de modo distinto, acrescentando ou omitindo, apresentando dados diferentes ou apresentando valores numéricos diferentes, né? A gente vê isso na questão quando vai narrar, a Bíblia narra quantas pessoas que entrou no Egito, e quando a gente vai ler a narrativa de Estevão, ele traz um número diferente, mas ele errou? Não. É porque ele está narrando dentro de uma visão de quando começou a peregrinação na terra do Egito. Já o escritor lá vai falar de quando eles já estavam dentro do cativeiro histórico. A história que a Bíblia narra não é retilínea e cronológica. É necessário traçar uma linha entre a história bíblica e a história secular. Então a gente tem que fazer isso aí geograficamente, cientificamente. A Bíblia é seu intérprete. Há uma relação estreita entre a primeira aliança e a segunda aliança, Antigo e Novo Testamento. Interpretando-se as doutrinas bíblicas sendo revelação progressiva, são melhor compreendidas no seu cumprimento da nova aliança. Então, se eu quero entender a primeira aliança, eu vou na segunda aliança que eu vou entender tudo. Toda interpretação bíblica deve ser justificada. Deus já nos deu sua maior revelação, que é a sua palavra. Portanto, toda interpretação precisa ter resposta bíblica. Não adianta eu fazer uma pergunta, ver um texto na Bíblia, perguntar naquele texto e procurar outro lugar para responder. A Bíblia responde a Bíblia. É por isso que a exegese é importante para então ler ritra outro. Quer dizer, até a próxima. Então, que Deus em Cristo Jesus nos ilumine, nos abençoe e nos fortaleça para que nós possamos, então, fazer o uso dessa ferramenta muito importante, tá? Então a gente vai abordar na próxima aula aí também a exegese, mas abordando a hermenêutica, né? Aquilo que eu falei, um não trabalha sem o outro, né? Então que Deus em Cristo Jesus nos abençoe para o louvor e glória do seu santo nome.